how the eagle flies high. Bruxinhas, bruxinhos do meu coração, como estão todos vocês? Espero que bem. E hoje o que me trouxe aqui foi a lua. Vamos conversar um pouco, falar sobre a lua, essa linda que nos encanta. Vamos conversar sobre as fases da lua, mas para isso é importante que vocês entendam a natureza como um todo, certo? A natureza ela é cíclica e tudo que acompanha a natureza segue um mesmo ciclo, ok? Vamos dar um exemplo, o dia, né? Amanhece, então as flores abrem, os pássaros cantam, o céu tem uma luz amena, é tranquilo, tudo parece acordar. E daí chega então o meio-dia com tudo, o sol a pino, a claridade atinge o seu ápice, e então começa o entardecer, chega o crepúsculo, e se a gente tiver tempo de olhar para o céu, nós vamos poder apreciar o momento em que o sol se põe. E então é chegada a hora da mãe-lua, ela surge até que chega a escuridão. E tudo se prepara para o repouso, para aquele momento de introspecção. A natureza se prepara para um novo amanhecer. E o mesmo acontece também, por exemplo, com as estações. Surge a primavera, onde as flores desabrocham, a terra fica fértil, as sementes brotam, e então vem o verão, onde o sol atinge todo o seu esplendor e acontece a abundância. Daí chegou o outono, onde tudo começa a secar e é o momento da colheita, onde começamos a nos preparar para o inverno, que é quando a natureza se recolhe e utiliza o que foi colhido para mais uma vez saudar a primavera com toda a sua fertilidade. Vocês estão entendendo que é um ciclo eterno? Podemos dizer que é uma espiral eterna, né? No verão, temos o auge da natureza. No outono, colhemos o que a natureza nos ofertou. E no inverno, enquanto enfrentamos o frio, consumimos os presentes que a natureza nos deu e aguardamos a vinda da primavera mais uma vez. Então observe que isso ocorre também com as plantinhas, por exemplo. Ela foi uma sementinha, cresceu, virou planta, secou e então virou adubo para que novas plantas germinem. Entende como a gente, nós também seres humanos, que acontece a mesma coisa com a gente? Né? Ou é a mesma situação. Na infância, tudo é alegria. Na juventude, onde estamos feitos, né? Preparados, e no auge do nosso esplendor, deixamos a inocência de lado e vem a vida adulta, onde, assim como no outono, né? Colhemos tudo aquilo que nós plantamos e aguardamos a velhice, onde nos tornamos ancião ou anciã, né? Com mais sabedoria para aguardar a morte e o renascimento. Então a infância, juventude, vida adulta, terceira idade e renascimento. Novamente um ciclo. Tudo isso para chegarmos onde eu queria, falar nos ciclos da lua. Vamos começar com a lua nova. Aquele pequeno risquinho no céu, quase que nem percebemos, até que começa a crescer e eis que temos a lua crescente, até chegar no seu apogeu e ficar absolutamente linda e cheia. E só que não é para sempre, né? Chega um momento em que a lua começa a minguar
E assim teremos a lua minguante, que dura até que o ciclo lunar comece novamente com a lua nova. E observem a semelhança do ciclo lunar, por exemplo, com os relacionamentos e também com nós, como as mulheres, né? Percebam que o ciclo da lua tem mais ou menos 28 dias e assim é com o ciclo menstrual. Começa com a ovulação, depois vem o período fértil, a TPM, que é um momento turbulento, né? E enfim a menstruação, para então renovar o útero e deixá-lo pronto para uma nova ovulação. Vocês entendem que tudo é cíclico? Todas as fases são importantes? Bom, então vamos agora falar um pouco nas fases da lua, né? Começando pela lua nova, que é como um presente da natureza, trazendo sempre o novo. Sempre que você quiser começar algo nessa fase da lua, será sempre o melhor momento, porque a sua magia ela estará potencializada para este fim, né? Seja para começar um novo trabalho, um novo estilo de vida, um novo amor, novos planos, novas metas, tudo que diz respeito à renovação. Aproveite também para soprar canela no primeiro dia da lua nova. A lua crescente. Como diz o nome, né? Estamos agora buscando crescer ao máximo e até atingir a lua cheia. Então, é o momento de parar e planejar. É o momento de agir. É a lua mais guerreira, é a lua mais alegre do ciclo lunar. É a lua da deusa Ártemis, rápida, sagaz, perfeita para os rituais que necessitam de ação. É o momento de usar o louro, que é a erva da vitória. É tempo de crescer, até que chegamos na lua cheia, onde vamos ter o tempo de colher. A lua está no auge do seu poder. Nos traz muito mais intuição. Estaremos com as emoções afloradas. A lua cheia é aquela que seduz. Quem é que consegue ficar sem olhar para uma bela lua cheia, né? Essa lua faz com que nós estejamos com o poder do magnetismo em alta. Ela é propícia para os rituais de amor e é nessa lua que ficamos com nossa sensibilidade à flor da pele. Temos que aprender a lidar com isso. Caso contrário, nos sentiremos mal. Nessa fase da lua, justamente por não sabermos lidar com as nossas emoções, provavelmente será nessa fase da lua que nós não teremos como tapar o sol com a peneira, entendeu? Nós vamos ser obrigados a olhar para os nossos problemas de frente. Essa lua é perfeita para você energizar seus instrumentos mágicos. Basta deixá-los recebendo a luz dessa lua. Pode ser até mesmo através do vidro da janela, não precisa ser na rua, tá? Ela é ótima também para rituais de intuição, bem como os rituais e banhos para o amor. Use e abuse das flores, principalmente as rosas vermelhas, que são perfeitas para a sedução. Use o jasmim, que é ótimo para trabalhar seu interior. E tenha em mente que o primeiro dia de cada fase lunar é sempre o mais poderoso para realizar qualquer feitiço ou magia. E agora vamos para a lua minguante. É o tempo de minguar, de sumir, certo? Ou seja, é a hora da faxina, onde nós precisamos rever tudo o que precisa ir fora. É hora de tirar toda aquela sujeira armazenada debaixo do tapete, tá? Equivale ao período da TPM, né? Se a gente for fazer a comparação. Esse é o momento onde vem à tona tudo aquilo que nos incomoda, como se o universo estivesse nos pressionando e exigindo um basta, uma mudança, uma posição da gente, entendeu? Também é o melhor período para fazer uma faxina na sua casa. Limpe seus objetos, coloque fora o que não serve mais, o que tiver quebrado.
Essa é a lua da transformação, onde temos que encarar o desapego. Ela é ótima para realizar rituais de banimento. Acende aquela vela preta, se livra de toda energia ruim, faça um banho de arruda, sal grosso, sempre do pescoço para baixo, tá, pessoal? Quando for fazer esses banhos, é do pescoço para baixo. Acenda um incenso de palo santo, que é perfeito para esse momento. Afaste-se de pessoas tóxicas, com energias ruins. Limpe o que você precisa. Dê fim no que precisa ser dado, entendeu? Analise a fundo o que está te incomodando. Obtenha ajuda com ervas tipo a sálvia branca, palo santo, guiné, cravo, sândalo. E então, voltamos à lua nova, dando início ao círculo novamente, né? Sempre o círculo eterno. E claro, né, que temos as ligações. A lua, por exemplo, crescente, tem a ver com a primavera, a lua cheia com verão, a lua minguante com outono e a lua nova com inverno. Então, ok, falamos sobre as fases da lua e tal, mas e aquela lua que é a queridinha das bruxas? A lua negra. Bom, são os 3 últimos dias da lua minguante, quando está passando para a lua nova, ok? Onde fica tudo mais escuro e a lua fica imperceptível no céu. Ela vem trazendo aquela pressão final, onde se você não mudou na lua minguante, né? Este é um prazo limite agora para você mudar. É um basta, é um agora ou nunca. É a fase propícia para você fazer aquela meditação, né? Para o autoconhecimento, onde você analisa a fundo que não adianta querer a luz sem andar pela sombra. Você precisa olhar de frente os seus problemas e resolvê-los, na causa, e não só tapeando os efeitos, ok? Isso seria uma autossabotagem. Assuma os seus erros, responsabilidades e culpas. Tome as rédeas da sua vida. Não deixe ninguém dar jeito nos seus problemas. Eles são seus, então resolva-os. Dê jeito na sua vida agora, esse é o momento, ok? Escreva tudo o que você não quer mais, queima no caldeirão, acende aquela vela preta outra vez. Saiba que a lua negra vai fazer aquilo que a lua minguante não conseguiu. Lembre-se, a verdadeira bruxa sabe reconhecer os seus erros e ela fará de tudo para mudar isso. Uma bruxa sabe se reconhecer e sabe extrair o que há de melhor de cada fase. Agora, caso você queira saber também, já ouviu falar na lua azul. O que seria a lua azul? Ela ocorre muito raramente, tá? É uma segunda lua cheia no mesmo mês. É como se fosse adicionado mais poder ainda à lua cheia. É como se fosse a lua transbordando de tão cheia que ela tá. Como se essa expansão da lua, além de nos favorecer, conseguisse também favorecer as outras pessoas, ou seja, as pessoas que nos rodeiam. Ela é perfeita para rituais coletivos, tipo combinar com todo o bruxedo para fazer um ritual de proteção ao meio ambiente, para fazer uma oração pelo mundo, por todas as pessoas, pedir paz no mundo, onde todo mundo ao mesmo tempo emane energias positivas para o mundo todo, ok? Pedindo proteção e respeito à Mãe Natureza. Ela é ótima também para que você faça rituais mandando boas energias a pessoas que você conhece, que estejam precisando de um pouco de positividade, certo? Aproveite para pensar no próximo com amor e com ótimas intenções, certo? Bom, e agora vamos falar um pouco dos eclipses, que também é uma pergunta constante aqui no canal, né? O que acontece? Essa é uma polêmica, né? A polêmica mora aqui,
quando se fala em eclipses. Podemos considerar o eclipse como um blackout de energia, onde a energia solar sofre um bloqueio, um apagão, né? Para os seguidores do neopaganismo ou bruxos, os eclipses são impulsionadores de mudança. O eclipse é ideal para aquela situação que você precisa dar um basta e recomeçar. Por exemplo, um relacionamento tóxico, um basta em algo que te incomoda, uma mudança radical. Mas se você preferir, faça simplesmente um banho de limpeza e pronto. Vai funcionar também, ok? Bom, então para finalizar agora, eu gostaria de voltar um pouco para a Lua Negra, que é a nossa linda, nossa amada, né? E pedir para vocês que contemplem essa lua, esse momento com muita sabedoria. Utilizem a magia de forma consciente. Lembrem-se que todo mal feito, ele voltará para vocês multiplicado por 3, ok? Lembrem de colocar uma lâmpada violeta na casa de vocês no momento da lua negra. Deixe que a lua negra potencialize pelo efeito transformador da cor violeta. Provoque em você as transformações necessárias no seu modo de ver o mundo e tudo o que o cerca. Convide a deusa anciã, que é portadora de toda a sabedoria. Convide com humildade. Deixe que a deusa ensine vocês sobre as suas verdadeiras intenções, sobre a sua missão aqui na Terra, ok? Eu espero que tenha sido bom para vocês a gente conversar um pouco sobre a Lua, que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida também coloquem nos comentários, a gente sempre responde, né? Conforme a gente pode. Aprendam a fazer tudo com muita sabedoria, a fazer sempre tudo com muito amor, certo? Agora fiquem em paz com as bênçãos da deusa e blessed be. Chanting from the heart to the moon in the sky, dressed in the feathers